A filha paralisada do CEO estava sozinha no parquinho, silenciosa entre balanços que rangiam ao vento, até que um pai solteiro se aproximou e disse suavemente: Minha filha adoraria brincar com você. Hoje é o aniversário dela. E ninguém se lembrou. A voz da mulher soava baixa, quase perdida entre o sussurro das árvores. De longe, ela observava a jovem na cadeira de rodas, o celular pressionado contra o ouvido, enquanto seus olhos revelavam uma ternura preocupada, quase materna. Charlotte Blake permanecia afastada, no canto do parquinho do bairro. Sua postura era ereta, mas seu rosto, impossível de decifrar. A luz do sol atravessava as copas das árvores, desenhando sombras quebradas no chão. No colo, um pequeno cupcake descansava, o glacê já derretendo. Não havia velas, nem balões, nem companhia. Era seu 24º aniversário. O cabelo, loiro, longo e macio, estava frouxamente trançado sobre o ombro. Um cardigã creme envolvia seu corpo, combinando com a blusa azul clara e o jeans escuro. Seus dedos se fechavam devagar ao redor do pratinho de papel. Charlotte não esperava festa, não mais. Mas no fundo, ainda desejava uma mensagem, uma voz, uma lembrança de que não estava esquecida. 4 anos antes, tudo havia mudado. A vida universitária brilhante, os sonhos, a coragem, tudo desmoronou em segundos. Uma viagem comum de carro ao lado da mãe. Riso. Música. Depois, o impacto. O som do metal se despedaçando. E o silêncio. A mãe morreu na hora. Charlotte sobreviveu, mas nunca mais voltou a sentir as pernas. Seu pai, James Blake, CEO da Blake Tech, o homem que antes dançava com ela na cozinha, também havia mudado. O calor sumiu do olhar dele. Enterrou-se em reuniões e voos intermináveis. Nunca pronunciou as palavras, mas Charlotte sentia a culpa dele a cada dia. Ele a responsabilizava por estar viva quando a mãe não estava. Por isso, todo aniversário, ela voltava ao parquinho onde um dia a mãe a empurrava nos balanços, onde risadas ecoavam mais alto que o vento. Agora trazia o próprio bolo, porque ninguém mais traria. O vento brincou com uma mecha solta de seu cabelo. Charlotte olhou para o glacê de baunilha. Nenhuma vela, nenhum desejo. Apenas silêncio. Então, ouviu. Oi? Charlotte ergueu os olhos. Uma menininha não mais que 3 anos estava parada a poucos passos. Vestia leggings cor-de-rosa e um vestido amarelo com pequenas estrelas, um chapéu de sol torto na cabeça e um ursinho de pelúcia balançando em sua mão. Diferente de tantos outros, a criança não hesitou, não encarou a cadeira de rodas com estranheza. Meu nome é Luna, disse com voz firme. Eu quero muito, muito brincar. Meu papai falou que eu posso perguntar. Charlotte piscou, surpresa. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Foi então que um homem surgiu atrás da garotinha. Devia estar nos 30 e poucos anos. Alto, jeans gastos, camiseta desbotada. A barba por fazer desenhava um contorno discreto em seu rosto. Havia beleza nele, mas também um cansaço profundo. O tipo de cansaço que só quem carrega o mundo nos ombros conhece. Me desculpe, disse ele com gentileza, pousando a mão no ombro da filha. Ela viu você sozinha e... Bem, eu só disse para pedir com jeitinho. Charlotte olhou para ele, depois para Luna, e então baixou os olhos para o pequeno cupcake. Um suspiro suave escapou, algo entre riso e melancolia. Está tudo bem. O rosto de Luna se iluminou. Podemos brincar agora? Charlotte hesitou por um instante, depois assentiu devagar. Hoje, eu bem que poderia ter uma amiga. Os ombros do homem relaxaram. Sou Daniel, disse, estendendo o nome como um gesto silencioso. Luna se sentou na grama ao lado de Charlotte, abrindo uma bolsinha repleta de bloquinhos coloridos. Vamos construir um castelo, anunciou com uma seriedade encantadora. Charlotte aproximou a cadeira, o movimento já natural, treinado.
Pegou um bloco vermelho e entregou à menina. Daniel se acomodou próximo, de pernas cruzadas, mas mantendo certa distância respeitosa. Castelos, hein? Aqueles enormes, cheios de panquecas. Sim, respondeu Luna com convicção. Daniel riu baixinho. Charlotte sorriu mais amplo do que havia feito em semanas. Ali, sob a luz dourada da tarde, 3 vidas se entrelaçaram em silêncio. 2 estranhos e uma criança erguendo um reino em miniatura. O cupcake ficou esquecido no banco. Mas pela primeira vez em anos, Charlotte não esperava que alguém se lembrasse dela. Ela havia sido vista. Algo pequeno, discreto, mas real começava a nascer. Ainda assim, Charlotte dizia a si mesma que não os veria de novo. Aquilo tinha sido um instante isolado. Uma garotinha gentil e seu pai atencioso, apenas de passagem. Nada mais. 3 dias. Depois, no entanto, enquanto desenhava em seu cantinho preferido do café Bellflower, ouviu: "É ela, papai." Charlotte ergueu os olhos. Luna já vinha correndo, atravessando o café com passos ansiosos, como se tivesse avistado uma celebridade. Suas galochas faziam barulho no piso. Charlotte piscou, surpresa, enquanto a menina parava diante de sua mesa, segurando um guardanapo. "Oi de novo. Você tá desenhando?" Charlotte não conseguiu evitar o sorriso. "Estou tentando." Segundos. Depois, Daniel apareceu, um pouco sem fôlego, o rosto corado. "Me desculpe", disse, passando a mão pelo cabelo. "Ela se lembrou de você." Charlotte o observou. Moletom azul marinho, jeans marcados por pó de gesso, botas de trabalho gastas. "Não tem problema", respondeu suavemente. "Ela é inesquecível." Luna apontou para o caderno. "Posso ver?" Charlotte virou o desenho para ela. Um esboço inacabado de uma árvore e um banco. "Uau!" murmurou a menina, quase em reverência. "Você é uma artista de verdade." Daniel riu. Ela anda fascinada por pintores desde que viu um documentário sobre Monet. Só que ela o chama de pintor das poças. Charlotte soltou uma risada curta. Frágil, mas real. Luna sorriu orgulhosa. Eles ficaram poucos minutos. Daniel pediu um café para a viagem, prometendo à filha que teria um lápis de cor em casa. Quando a porta se fechou atrás deles, Charlotte ficou olhando o espaço vazio, sentindo a ausência pesar mais do que esperava. Uma semana depois, no supermercado do bairro, Charlotte manobrava a cadeira pelo corredor de chás quando ouviu: "Papai, é ela de novo, a princesa dos desenhos." Charlotte virou-se. Luna estava ali, abraçando um pão de forma como se fosse um tesouro. Segundos depois, Daniel surgiu, empurrando um carrinho abarrotado de leite, ovos e fraldas. "Luna", ele murmurou num tom de advertência suave. "Por favor." Charlotte sorriu com delicadeza. "Está tudo bem." A menina correu até ela. "Posso comprar um biscoito para você de aniversário?" "Da última vez eu não consegui." Daniel a alcançou, pousando a mão em seu ombro. "Vamos ter que ver o orçamento, querida." A garganta de Charlotte se apertou. A voz dele era terna, mas carregada de realidade silenciosa. Rapidamente, ela respondeu: "Na verdade, vim justamente comprar chá e biscoitos. Talvez possamos escolher juntas." O rosto de Luna se iluminou. Ela segurou a mão de Charlotte por um instante, antes de começar a apontar animada para a prateleira. As duas escolheram um biscoito macio de aveia com passas. Daniel agradeceu mais de uma vez. Mais tarde, já no carro, Charlotte olhou para o biscoito intocado sobre o colo. Pensou no coração aberto de Luna e na firmeza silenciosa de Daniel. A terceira vez foi diferente. Tinha chovido a manhã inteira. O parque estava quase vazio, mas Charlotte foi mesmo assim. Gostava do cheiro da terra molhada, do som da chuva. Estava prestes a voltar quando os viu. Sob um gazebo, Daniel girava Luna, que ria alto, as botas amarelas espirrando água ao redor. Ele a segurou nos braços quando ela desabou, gargalhando. Charlotte parou, atordoada.
A cena a atingiu como uma onda. Seu pai dançara com ela assim, na chuva, na cozinha, em um mundo que existia antes da dor. O coração acelerou. Ela se afastou rapidamente, buscando refúgio em um banco sob as árvores. A respiração curta, trêmula. Então, do outro lado do campo, algo chamou sua atenção. Uma senhora lutava para carregar uma sacola plástica debaixo da chuva. Daniel não hesitou. Aproximou-se, tirou o casaco, colocou-o com cuidado sobre os ombros dela e entregou seu guarda-chuva. A mulher apertou a mão dele com olhos marejados. Ele apenas sorriu, antes de voltar para Luna, encharcado, mas tranquilo. Charlotte observou, os olhos ardendo. Seu pai já fora assim também, atencioso, protetor, antes de se tornar pedra. Só percebeu que chorava quando sentiu a mão tremer. As lágrimas vieram de repente, mas não eram inteiramente dor. Eram lembrança e um reconhecimento inesperado. Naquele homem, naquela menina que não via cadeira de rodas, apenas alguém para brincar. Charlotte ficou na chuva mais tempo do que planejara. E quando partiu, levou algo consigo. Não esperança, não ainda, mas uma pergunta. E se não fosse coincidência? Logo começou a notar nos pequenos detalhes, na constância silenciosa. Todas as terças e sextas à tarde, Daniel e Luna apareciam no parque, quase no mesmo horário que ela. Às vezes chegavam logo depois. Outras já estavam lá, como se a esperassem. Papai diz que esse é o nosso tempo com a Charlotte, contou Luna um dia, balançando-se nas barras baixas do parquinho. Porque eu disse para ele que você vem quando o céu fica azul clarinho. Charlotte ergueu os olhos. O céu de fato estava tingido daquele azul suave. Ela lançou um olhar a Daniel, agachado por perto, ajustando a roda de um triciclo. Ele percebeu o olhar e devolveu um sorriso discreto. Ela tem um sexto sentido, comentou. Charlotte sorriu. Ou talvez só seja muito boa em perceber padrões. Com o tempo, os encontros no parque deixaram de ser apenas coincidência. Daniel passou a trazer café, Luna aparecia com desenhos e Charlotte levava uvas, que a menina devorava sem cerimônia. Juntos, sentavam-se sempre sob a mesma árvore, dividindo lanches e histórias, enquanto observavam Luna erguer castelos de areia ou correr atrás de borboletas. Charlotte não percebeu quando aquelas tardes se tornaram o momento que ela mais esperava na semana. Num dia especialmente quente, ela lutava para abrir uma garrafa de água, segurando-a com dificuldade. Daniel percebeu. Sem dizer nada, caminhou. Até ela pegou a garrafa com naturalidade, abriu e devolveu. Sem comentários, sem olhar de pena, apenas um gesto silencioso. Outra vez, quando a roda da cadeira de Charlotte travou no cascalho, ele se abaixou sem hesitar. Soltou a roda, levantou-se e limpou as mãos. Você conserta tudo assim tão fácil? Perguntou ela. Só o que me deixam consertar, respondeu encontrando seus olhos. Ela não soube o que dizer. Uma semana depois, Luna adoeceu com febre. Daniel enviou uma mensagem avisando que não iriam ao parque. Charlotte sentiu um aperto, inesperado de decepção, seguido de culpa. Para ocupar as horas, começou a assar biscoitos. No início, apenas para se distrair. Mas quando o cheiro de canela preencheu o apartamento, sentiu-se mais firme. Lembrou-se da mãe, que sempre assava em dias de chuva. Lembrou-se de como a memória podia aquecer. Quase sem pensar, digitou. Ela está melhor? A resposta veio, rápida. Ainda está quente. Mas perguntou se a moça dos biscoitos podia visitar. Charlotte ficou olhando a tela, o coração acelerado. Então escreveu. Tenho alguns sobrando. Querem passar aqui? A resposta não demorou. Adoraríamos. Era a primeira vez, em anos, que ela convidava alguém para entrar em sua casa. Quando Daniel e Luna chegaram, trouxeram consigo uma curiosidade silenciosa.
Paredes amarelo claro, estantes cheias de tintas e papéis, luz suave. O espaço era acolhedor, calmo, íntimo. Luna correu até a mesa de jantar pequena, abraçando o coelho de pelúcia. Charlotte colocou um prato de biscoitos diante dela. O aroma ainda quente. Daniel tirou as botas de trabalho perto da porta, sem que fosse preciso pedir. Eles comeram, riram, beberam chá. Por um instante, parecia uma família improvisada. Mais tarde, com Luna adormecida no sofá, Charlotte e Daniel ficaram lado a lado na cozinha, lavando a louça. Ela lhe passou uma tigela, e seus dedos se tocaram. Apenas um segundo. Charlotte parou, surpresa. Daniel não. Continuou calmo, enxugando o objeto como se nada tivesse acontecido. Desculpa, murmurou ela quase inaudível. Pelo quê? Ele perguntou suavemente. Eu só... Você não precisa explicar. Charlotte ergueu os olhos. Ele secava a tigela com naturalidade, mas havia algo no jeito dele. Algo que dizia que compreendia muito mais do que ela podia colocar em palavras. E isso fez seu peito doer de um jeito inesperado. Depois que eles foram embora, Charlotte foi até o canto de seu ateliê e abriu o caderno de desenhos. Pela primeira vez em muito tempo, não desenhou por hábito, mas por lembrança. Seu lápis correu pelo papel registrando Daniel agachado na grama, os braços abertos enquanto Luna corria, em sua direção. O sorriso dele, as mãos firmes, os cachos da menina aninhados contra seu peito, o calor nos olhos. Ela queria guardar aquele instante, não só a imagem, mas o que tinha sentido, e, ao desenhar, percebeu algo. Daniel nunca perguntara sobre a cadeira de rodas. Nunca. E de alguma forma, ele a enxergava inteira mesmo assim. Pela primeira vez, em anos, Charlotte não sentia que precisava se esconder. A noite estava fria e silenciosa. Do lado de fora, as folhas sussurravam ao vento. Dentro do apartamento, a luz suave da cozinha iluminava a mesa pequena onde Charlotte e Daniel se sentavam frente a frente. Duas canecas de chá entre eles. Luna já dormia havia horas, exausta depois de um dia de pinturas e giz de calçada. Estava, encolhida no sofá, coberta até o queixo, o barulho constante da máquina de ruído branco embalando seu sono. Charlotte segurava a caneca com as duas mãos. Seus dedos tremiam levemente contra a porcelana quente. Daniel não falava. Apenas esperava. Quando ela ergueu os olhos, não encontrou pena nem curiosidade. Viu alguém que não a apressava. Alguém que ficava. Nunca contei tudo para ninguém, disse em voz baixa. Daniel apenas assentiu. Ela pousou a caneca sobre a mesa. Estava chovendo naquele dia. Só uma garoa fina. Eu tinha 20 anos, segundo ano da faculdade. Tinha enxaqueca. E minha mãe insistiu em me levar de volta ao campus. A voz falhou. Charlotte respirou fundo. Estávamos na rodovia 63. Um caminhão veio rápido demais na curva. Tentamos desviar, batemos no guardrail. Eu só lembro do grito dela. E depois, nada. Daniel permaneceu imóvel, o olhar fixo no dela. Despertei 3 dias depois, no hospital. Não sentia as pernas. Eles me disseram que ela morreu na hora, que foi rápido. Charlotte baixou os olhos, puxando as mangas do cardigã até cobrir as mãos. Meu pai estava lá quando acordei, mas não disse nada. Só ficou olhando, pela janela. E quando finalmente se virou para mim, sua voz quebrou. Foi como se eu fosse uma estranha. Daniel não a interrompeu. Esperei tanto por ele dizer, não foi sua culpa. Ou, estou feliz que você está viva. Mas ele nunca disse. Só mergulhou mais no trabalho, nas viagens. E eu fiquei. Nesta cadeira. Nesta cidade. Sozinha. Daniel. Então estendeu a mão, pousando-a suavemente sobre a dela. Não com força, mas como um peso seguro que a ancorava. Charlotte olhou para as mãos unidas, a respiração trêmula.
Sempre pensei, se eu não tivesse pedido para ela dirigir, se tivesse aguentado a dor de cabeça, talvez ela ainda estivesse viva. Talvez ele ainda me amasse. O aperto de Daniel se firmou, apenas um pouco. Charlotte, disse Daniel em voz baixa. Você não é a razão pela qual sua mãe morreu. Ela não recuou. Os olhos se encheram, mas ela sustentou o olhar dele. E eu não acho que seu pai a odeie, continuou ele. Acho que ele perdeu a pessoa que mais amava. E, quando isso acontece, às vezes a gente não sabe como amar o que resta. Charlotte piscou, uma lágrima deslizando pelo rosto. Como você sabe disso? Daniel baixou os olhos, em silêncio por um longo momento. O nome da minha esposa era Natalie. Ela era chefe. Nós nos conhecemos na escola de culinária. Costumávamos dançar enquanto a massa fervia na panela. Um sorriso suave surgiu em seus lábios, mas a mandíbula se contraiu. Ela adoeceu quando Luna ainda era bebê. Câncer de ovário, estágio 4. Foi tudo tão rápido. Ele soltou um suspiro pesado. Depois que ela morreu, eu parei de cozinhar. Parei de tudo. Bebi demais. A casa desmoronou. Eu também. Charlotte o escutava, atônita. Uma manhã, encontrei Luna sentada no chão da cozinha, tentando passar manteiga no pão. Ela olhou para mim e disse: Tudo bem, papai. Eu cuido de você. Agora. Ela tinha 2 anos. Pausa. E então, ela me salvou. A garganta de Charlotte se fechou. Segurou a caneca de chá apenas para firmar as mãos. Daniel, porém, não retirou a dele. Continuou sobre a dela, quente, sólido, real. Não sei se meu pai algum dia vai dizer as palavras que esperei ouvir. Ela sussurrou. Mas, pela primeira vez, acho que entendo ele mais do que gostaria de admitir. Daniel inclinou-se um pouco à frente. Talvez ele não esteja com raiva. Talvez ele só esteja ferido. Às vezes, a dor faz as pessoas esquecerem como demonstrar amor. Charlotte encontrou o olhar dele, os olhos marejados, mas abertos. Talvez, disse baixinho. O silêncio que seguiu não parecia vazio. Parecia cura. A tarde estava calma, quase enganadoramente calma. O vento soprava suave entre as árvores do parque, fazendo as folhas dançarem em ondas leves. Charlotte repousava sob a árvore favorita deles. Luna estava esticada no cobertor, de piquenique, desenhando sóis com um giz de cera roxo. Daniel, por perto, tirava lanches de uma sacola já gasta. Era um momento simples, perfeito. Até que o som seco de sapatos de couro contra o asfalto quebrou a paz. Charlotte ergueu a cabeça e congelou. Seu pai estava parado logo além do caminho. Terno cinza escuro impecável, sapatos brilhando e uma expressão no rosto que fez um arrepio atravessar seu corpo. James Blake. Mesmo a 10 metros de distância, sua presença era imponente, fria, autoritária. Charlotte endireitou-se lentamente na cadeira, o coração disparado. Não o via pessoalmente havia meses. Suas conversas tinham se resumido a mensagens, vazias sobre fundos fiduciários e exames médicos de rotina. Mas agora ele estava ali. E seus olhos não estavam nela. Estavam em Daniel. Daniel se levantou de imediato, limpando as mãos na calça jeans, cauteloso, mas firme. A voz de Charlotte se quebrou primeiro. Pai, o que você... Tenho ouvido coisas, disse James friamente, avançando um passo. Sobre minha filha, aquela que eu presumia ainda focada na recuperação. Não. O olhar deslizou para Daniel, depois para Luna, que brincava de casinha em pleno parque. A mandíbula de Daniel se contraiu, mas ele não disse nada. Charlotte inspirou, bruscamente. Você não aparece durante meses e agora vem falar assim? James a ignorou. Os olhos permaneceram em Daniel. É você o homem com quem ela tem passado o tempo. Daniel assentiu devagar. Sim, senhor. James cruzou os braços. Você conserta aparelhos de ar-condicionado. Sim. E tem uma filha.
Sim. James fez uma pausa, o olhar gélido. Vou simplificar. Minha filha não é um caso de caridade. Ela é a única herdeira de um império bilionário. Ela precisa de estabilidade, de recursos, de atenção médica. Não. Ele gesticulou com desdém em direção a Daniel. Seja lá o que isto for, as mãos de Charlotte apertaram os apoios da cadeira. Ela precisa de uma vida construída sobre segurança, não sobre sentimento. Daniel abriu a boca para responder, mas Charlotte ergueu a mão, firme. Sua voz saiu clara, mais afiada do que jamais fora diante do pai. Não, eu falo. James virou-se para ela, surpreso. Charlotte avançou alguns centímetros com a cadeira, colocando-se entre os dois homens. Você acha que eu preciso ser salva? A voz dela ecoou. Que ainda sou a menina quebrada na cama de hospital. Aquela que precisa de uma equipe em tempo integral, de um escudo de relações públicas e de uma vida silenciosa numa caixa de vidro só para que o nome Blake não pareça frágil. James franziu o senho. Não é isso. É exatamente isso. Ela cortou, sem hesitar. Você nunca me olhou do mesmo jeito depois do acidente. Nunca. E agora que faço alguma coisa, qualquer coisa, que não saiu do seu planejamento, você chama de perigoso. A mandíbula de James enrijeceu. Charlotte girou levemente a cadeira, apontando para Daniel. Este homem nunca me olhou com pena. Nunca viu esta cadeira antes de ver a mim. E então, suavemente, mas com aço na voz, acrescentou. Você tem medo. Sim, eu sou frágil, pai. Mas foi ele quem enxergou força em mim, quando você nunca se deu ao trabalho de procurar. Silêncio. Até Luna interrompeu o desenho, percebendo o peso no ar. James encarou a filha por longos segundos, a expressão ilegível. Você está cometendo um erro, disse enfim em tom baixo. Não, respondeu Charlotte, firme agora. Pela primeira vez estou fazendo uma escolha. Daniel se aproximou, não para protegê-la, mas para estar ao lado dela. Firme, silencioso, presente. James virou-se sem mais uma palavra, afastando-se com passos mecânicos, os sapatos ecoando no pavimento até sumirem ao longe. Charlotte não se moveu até que o som desapareceu por completo. Só então soltou um longo suspiro trêmulo. Daniel se ajoelhou ao lado dela, pousando a mão com leveza em seu braço. Você está bem? Ela assentiu devagar. Sim, sussurrou. Porque pela primeira vez, não ficou em silêncio. E mesmo, com o coração ainda vacilante, sentia-se mais leve, como se algo enterrado há muito tempo tivesse, enfim, sido libertado. Os dias que se seguiram foram estranhamente silenciosos, sem mensagens, sem cafés de surpresa, sem tardes compartilhadas debaixo da árvore favorita. Charlotte pegava o celular mais vezes do que gostaria de admitir. Repetia para si mesma que era apenas hábito, que Daniel devia estar trabalhando, que talvez Luna tivesse pegado outra gripe, ou que, quem sabe, ele precisasse de espaço depois do que aconteceu no parque. Fazia sentido na lógica, mas não diminuía a dor. Daniel havia desaparecido como uma maré que recua sem aviso, e tudo o que restava a ela era o silêncio. Do outro lado da cidade, Daniel encarava o próprio celular, o polegar pairando sobre o nome de Charlotte, noite após noite. As palavras de James Blake se repetiam em sua mente em um ciclo cruel. Ela precisa de cuidados. Não disso. E talvez, só talvez, ele estivesse certo. Daniel não tinha pedigree, nem fortuna, nem recursos, ilimitados. Só as mãos calejadas, uma caixa de ferramentas na traseira da caminhonete e uma filha que ele ainda tentava aprender a criar sem desmoronar. Ele não podia pedir a Charlotte que escolhesse entre a vida planejada por sua família e a vida simples, que estavam construindo juntos. Não se isso significava transformá-la em um campo de batalha. Então, afastou-se. Quieto. Deliberado. Não percebeu, no entanto, o quanto Luna notaria. Por que ela não vem mais?
Perguntou a menina no terceiro dia, sentada no chão com o ursinho de pelúcia na mão, os olhos fixos na porta, como se Charlotte fosse aparecer a qualquer instante. Daniel ajoelhou-se ao lado dela. Às vezes as pessoas precisam de tempo, respondeu com suavidade. Você a deixou triste? A voz de Luna era baixa, mas cortante. O peito de Daniel se apertou. Espero que não. Luna assentiu devagar e sussurrou. Sinto falta dela. Muita falta. Daniel também. Mais do que ousava colocar em palavras. Na semana seguinte, Charlotte voltou ao parque por impulso. O mesmo banco, a mesma vista. Um pequeno cupcake simples equilibrado no colo. Mais um aniversário sem parabéns de verdade. Sem lembranças. Mas, diferente do último, ela não chorou. Apenas respirou fundo, sentindo a brisa fria e ouvindo as risadas das crianças à distância. O sol filtrava-se suave pelas folhas. E então, passos. Lentamente, familiares. Ela não se virou de imediato. Oi! A voz de Daniel rompeu o silêncio, suave, quase trêmula. Charlotte levantou os olhos. Ele estava a poucos passos, os cabelos bagunçados pelo vento, o olhar cansado, mas aquecido. Achei que você não viria, ela murmurou. Achei que não deveria, ele confessou. Charlotte permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer. Daniel avançou um passo, depois outro, até se ajoelhar ao lado da cadeira de rodas, deliberadamente. Pensei que ficar distante facilitaria as coisas para você, ele disse. Que talvez o espaço a protegeria. Elevou o rosto, os olhos encontrando os dela sem desviar. Mas hoje é o dia em que você nasceu, Charlotte, e eu não poderia deixar de estar aqui por isso. A garganta de Charlotte se apertou. O pequeno cupcake em seu colo tremia levemente dentro da forminha de papel. Daniel estendeu a mão, pousando-a suavemente sobre a dela. Você importa para mim? Disse baixinho. Não pelo que pode fazer, nem por quem é sua família, mas porque, quando estou perto de você, lembro de quem eu quero ser. Os olhos de Charlotte se encheram de lágrimas, mas ela não desviou. Lentamente, Daniel inclinou-se e tocou a testa dela, com o mais suave dos beijos. O ar prendeu-se em sua garganta, e antes que pudesse reagir, uma pequena figura correu em direção a eles como um raio. Charlotte! Gritou Luna com os braços abertos. Ela se lançou contra os dois, envolvendo a cintura de Charlotte e os ombros de Daniel em um abraço atrapalhado, porém perfeito. E ali, sob o céu calmo, permaneceram juntos, braços entrelaçados, inteiros de uma forma que nenhum deles tinha previsto. Não era impecável, não era grandioso. Era real e suficiente. James Blake não era o tipo de homem que perdia tempo em lugares públicos. Mas lá estava ele, do outro lado da rua, escondido atrás dos vidros escuros do carro oficial, observando, à distância. O assistente lhe dissera onde encontrá-la. Esperava silêncio, solidão, a mesma imagem de sempre, sua filha composta, elegante, mas distante, inalcançável. O que viu o fez parar. Charlotte estava rindo, não o sorriso educado e ensaiado das jantares beneficentes ou reuniões entediantes. Era aberto, verdadeiro, solto. Ela estava sentada em uma toalha de piquenique, o caderno de desenhos ao lado, uma mancha amarela de tinta no pulso. Luna rodopiava descalça pela grama, rindo de si mesma. Daniel estava ao lado de Charlotte, as mangas da camisa dobradas, equilibrando duas limonadas com esforço e gargalhando de algo que a menina havia dito. Charlotte se inclinava contra ele sem medo, não para ser ajudada, mas simplesmente para estar perto. Os dedos de James apertaram o encosto dianteiro do carro. Ele não via aquele brilho na filha desde antes do acidente. Desde antes da morte da esposa, um peso antigo, profundo, moveu-se em seu peito. Pare o carro,
ordenou em voz baixa. O motorista hesitou, mas obedeceu. James saiu, ajustando o paletó, caminhando pelo jardim com passos precisos. Charlotte o viu, primeiro. Seu corpo enrijeceu instintivamente, mas ela não se escondeu. Não desviou. Daniel ergueu-se ao lado dela, silencioso, firme, protetor. Luna parou o giro no meio, encarando o homem elegante e desconhecido, com olhos arregalados de curiosidade. James aproximou-se devagar. Seu olhar, pela primeira vez em muito tempo, não estava em Daniel. Estava na filha. Quando parou a poucos passos dela, sua voz não trouxe o tom imponente dos conselhos administrativos. Era mais baixa, gasta, humana. Charlotte, disse. Pai. A resposta dela veio firme. Clara. Ele a olhou. Olhou de verdade. Por um instante não disse nada. Então, com a voz mais baixa do que Charlotte lembrava, perguntou: Você está feliz? A pergunta pairou no ar, pesada e inesperada. Charlotte engoliu em seco. Sua mão encontrou a borda do caderno de desenhos. Sim, respondeu baixinho, pela primeira vez desde que a mamãe morreu. James piscou, e algo em seus ombros pareceu afrouxar. Ele assentiu uma única vez. Depois voltou-se para Daniel. Caminhe comigo. Daniel lançou um olhar a Charlotte. Ela lhe deu um pequeno aceno, de permissão. Os dois seguiram por uma curta distância no caminho do jardim. O silêncio entre eles estava cheio de tudo que nunca havia sido dito. Eu o julguei mal. James disse por fim, as mãos cruzadas atrás das costas. À primeira vista, vi apenas um homem sem pedigree, sem acesso, só com mãos calejadas e uma garotinha de sapatos manchados de grama. Daniel permaneceu em silêncio. Mas então eu a vi, continuou James. Minha filha sorrindo, respirando, de novo, não apenas existindo, vivendo. Ele parou de andar. Eu não a perdi no acidente, disse em voz baixa. Mas a perdi nos anos que vieram depois. Daniel sustentou o olhar dele. Você não soube como carregar a dor. James expirou devagar, como se estivesse soltando algo que guardara por tempo demais. Não, admitiu. Não soube. Do bolso interno do paletó, ele tirou um envelope pequeno. Reescrevi o plano de sucessão. Há uma parte da empresa que eu pretendia vender, dedicada a projetos comunitários e desenvolvimento de pequenos negócios. Estou transferindo para você. Daniel ficou imóvel, atônito. Senhor, isso não é... Não é um dote. James o interrompeu, firme mas sem dureza. E não tem nada a ver com status. É pelo fato de que você deu à minha filha algo que eu não consegui dar. Sua voz caiu num tom grave. Você a trouxe de volta para si mesma. O silêncio que se seguiu parecia carregar um peso, e ao mesmo tempo, uma libertação. James estendeu a mão. Daniel hesitou apenas um instante, antes de apertá-la. Quando voltaram até a toalha de piquenique, Charlotte ergueu os olhos, procurando respostas no rosto do pai. Ele lhe devolveu um aceno discreto. E pela primeira vez em 4 anos, ela sorriu para ele. Não por obrigação, mas por compreensão. Ela não havia lutado pela aprovação do pai, mas de alguma forma, através do amor e não da imposição, conquistara o respeito dele. O sol derramava sua luz dourada sobre o parque onde tudo havia começado. Uma brisa suave agitava as árvores, trazendo risadas, música distante e o perfume delicado das rosas próximas. O mesmo parquinho onde Charlotte Blake passara sozinha no aniversário, com um cupcake no colo e o silêncio grudado à pele como uma segunda camada, agora pulsava com uma celebração diferente. Hoje, recebia sua festa de noivado. Não havia arcos de flores extravagantes, nem garçons de smoking. Apenas toalhas de piquenique, cadeiras dobráveis, um cordão de luzes preso entre 2 árvores, e pessoas que realmente importavam. No centro estavam 2 homens. Daniel,
em uma camisa simples de botões, com Luna orgulhosamente aninhada em seu colo, o vestidinho dela salpicado de pequenas estrelas. Charlotte estava sentada ao lado deles em sua cadeira de rodas, os cabelos dourados trançados de forma solta sobre o ombro, um sorriso suave florescendo em seu rosto, como se a primavera tivesse se instalado por trás de suas costelas. Luna se remexeu, escorregou para o chão e puxou algo de trás das costas. Eu fiz isso, disse, exibindo uma pulseira delicada de michangas coloridas e fio elástico. É para você? Charlotte piscou, surpresa. Para mim, Luna assentiu com seriedade. Para a minha nova mamãe? A mão de Charlotte tremeu ao receber a pulseira. Era imperfeita. Uma conta era grande demais, outra estava levemente rachada. Mas para ela, era mais preciosa do que qualquer diamante. Com os olhos marejados, deslizou-a pelo pulso. Obrigada, Luna. Vou usá-la sempre. James Blake observava de perto, as mãos cruzadas atrás das costas. Sem paletó, apenas uma camisa branca impecável, mangas dobradas até os cotovelos. A luz suave o fazia parecer mais velho, mas também mais humano. Aproximou-se lentamente. Por um instante, ninguém disse nada. Então James se ajoelhou ao lado da filha e a puxou delicadamente para um abraço. Não foi grandioso nem para mostrar aos outros. Foi simples, firme, silencioso. O tipo de abraço que fala tudo sem precisar de palavras. Charlotte fechou os olhos, apoiando o queixo no ombro dele. A sensação era a de uma peça de quebra-cabeça que finalmente encontrava seu lugar. Mais tarde, quando o céu se tingia de lavanda e as luzes suspensas começavam a brilhar, Charlotte se aproximou de um cavalete coberto por um pano. Antes que o dia termine, disse, limpando a garganta. Quero compartilhar algo. O murmúrio cessou. Ela puxou o pano. A pintura revelada era suave, mas intensa. No primeiro plano, uma cadeira de rodas, suas rodas captando um raio de sol. Atrás, duas figuras. Uma alta, outra um pouco menor, com as mãos sobre os apoios, empurrando juntas. E à frente delas, uma garotinha correndo de braços abertos, boca escancarada em riso, como se fosse dona do vento. Na parte inferior, em letras cuidadosas, lia-se: Família não é construída pelo sangue, é construída por aqueles que ficam. O silêncio que se seguiu não nasceu do desconforto, mas do sagrado. O tipo de silêncio que se espalha pelo coração quando ele reconhece a verdade. Daniel segurou a mão de Charlotte. James pousou uma firme sobre seu ombro. Luna encostou a cabeça em seu lado. E naquele instante, sob as mesmas árvores onde um dia se sentara uma menina solitária com um cupcake, uma família nasceu. Não por legado nem por contratos, mas por um amor que ficou, que curou e que escolheu. Sempre. Obrigada por acompanhar a jornada de Charlotte, uma história de cura, amor e família escolhida. Se tocou o seu coração, não deixe que este seja o último capítulo. Inscreva-se para mais histórias de resiliência e coragem silenciosa. E se Charlotte, Daniel e a pequena Luna emocionaram você, clique em curtir e apoie narrativas que lembram que nunca é tarde demais para recomeçar. Até a próxima vez. Permaneça gentil, permaneça corajoso e continue acreditando no amor.